minutos, hora de irmos para Brasília com a nossa reportagem, porque o Conselho Nacional de Justiça rejeitou o pedido para investigar juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, que tiveram conversas que travaram ao longo dos últimos meses por aplicativos, divulgadas em reportagem do jornal Folha de São Paulo, mostrando ali como era o modus operandi de algumas investigações comandadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Tayane Mello tem os detalhes para a gente aqui no Jornal Gente. Tudo bem, Tayane? Bom dia. Oi, Pedro. Bom dia a você, todo mundo que está conosco aqui no Jornal Gente nessa quarta-feira. Pois é, a gente lembra que essa reportagem da Folha de São Paulo teve grande repercussão, além desse pedido do Partido Novo, teve também comentários aí de parlamentares no plenário do Senado Federal pedindo investigação aí ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mas com relação a esse pedido do Partido Novo, o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, determinou o arquivamento para investigar, então, do pedido do Partido Novo, para investigar os desembargadores Ayrton Vieira, do STF, e Marco Antônio Martins Vargas, do TSE, por supostas irregularidades na produção de relatórios a pedido do ministro Moraes. Eles foram citados nessa reportagem da Folha de São Paulo que a gente estava falando, que apontou, então, que o Moraes teria supostamente utilizado o TSE fora dos ritos processuais para investigar apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em nota, o Partido Novo afirmou que os relatórios e informações eram previamente submetidos a Moraes, que solicitava ajustes a fim de que o atenderem no embasamento de decisões da Suprema Corte com finalidades políticas, então perseguindo aí aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas para o corregedor Luiz Felipe Salomão, não se verifica que há indícios mínimos de conduta caracterizadora da prática de infração funcional por membro do Poder Judiciário e que, diante dessas notícias mencionadas, os diálogos entre o ministro e o juiz auxiliar mostram uma relação natural entre os magistrados que assessoram ministros das Cortes Superiores e a necessidade de obterem orientações sobre a confecção de minutas. Portanto, o corregedor entendeu que o diálogo mencionado na reportagem da Folha de São Paulo foi um diálogo normal entre os magistrados, que não houve, então, nenhuma informação fora do rito processual, como apontou a reportagem da Folha de São Paulo e como apontou também esse pedido do Partido Novo e de outros parlamentares que falaram lá na comissão do Senado Federal. E a gente tem a nota do ministro Alexandre de Moraes sobre esse assunto. O gabinete esclareceu que no curso das investigações, diversas determinações, requisições e solicitações foram feitas a inúmeros órgãos, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral, e que todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. Ministro Moraes, então, se defendendo dessas acusações também nessa nota que a gente, inclusive, já tinha trazido desde que essa reportagem da Folha de São Paulo foi veiculada. Eu volto com vocês. Obrigada. Repórter Tayane Mello, direto de Brasília. E aí eu vou dividir aqui com os meus colegas de bancada duas questões. A primeira delas é: quem fiscaliza decisões do Supremo Tribunal Federal? Não é? Na teoria, é o CNJ, que é o órgão que fiscaliza todo o Poder Judiciário. Na prática, porém, o CNJ é composto por ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, além de integrantes de outras áreas do Judiciário, e presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ou seja, é a autofiscalização. Então, quem fiscaliza? E a segunda questão aqui, que eu queria também colocar em pauta, aparentemente esse assunto vai ficar por isso mesmo, é página virada. O Supremo se uniu em defesa de Alexandre de Moraes e é vida que segue, e aparentemente nem mesmo a oposição no Congresso, que no dia da publicação dessas denúncias gritou muito, está apostando todas as fichas nessa história, até porque há posições divergentes a respeito da legalidade ou não daquilo que foi praticado, enfim. Agora, que tem ali uma pitada grande de constrangimento
quando a gente lê trocas de conversas em que um assessor de um ministro do Supremo fala para o outro, use a sua criatividade, olha, tudo bem, conversa de WhatsApp é mais informal, às vezes em WhatsApp a gente fala coisa ali que você vai ler e o tom é outro, tem tudo isso. Mas são dois funcionários da Suprema Corte. Então, esse constrangimento acho que fica carimbado e fica também ali um climão, digamos, nesse momento, mesmo que isso não vá dar em nada a partir de agora. O grave, né, é o juiz de instrução do Supremo Tribunal Federal recomendar ao funcionário lá de uma espécie de ABIN paralela no TSE para usar a criatividade no sentido de incriminar pessoas que, segundo eles, o ministro Alexandre de Moraes tinha o interesse de pegar. Pessoas e órgãos de comunicação, caso da Revista Oeste, por exemplo, né? Eles também a mesma coisa, olha, o homem mandou investigar e manda lá o link da Revista Oeste. Aí o outro responde no dia seguinte, olha, não tem nada, os caras só fazem jornalismo, só publicam informações jornalísticas. Então use a sua criatividade, usar a criatividade para incriminar a revista, né? Enfim, se isso é diálogo normal, natural, como a repórter informou que é a posição do corregedor, estamos falando do Corregedor Nacional de Justiça, que tem esse tipo de interpretação, a gente fica com duas impressões, né, bem distintas. Uma é de blindagem mesmo, uma decisão corporativista no âmbito dos tribunais superiores, no sentido de blindar o ministro Alexandre de Moraes. Ou de outro, talvez seja mais favorável às suas excelências, é que eles não leram as reportagens. Não é possível que alguém que tenha lido aquilo, que tenha tomado conhecimento daqueles prints em mensagens de WhatsApp, que não foram contestadas, diga-se de passagem, né? Não houve contestação sobre a autenticidade, sobre a veracidade, sobre a existência dos diálogos. Os diálogos são vergonhosos do ponto de vista da justiça brasileira. Não é possível que suas excelências considerem isso normal, natural e até, como é que eu diria, usual. Eu não acredito que ministros de Suprema Corte ajam dessa maneira, né? Por exemplo, o juiz, esses assessores do Alexandre de Moraes, vão dizer para o outro, o homem está querendo pegar o Eduardo Bolsonaro. Tipo assim, te vira, arruma aí uma forma de pegar o Eduardo Bolsonaro. E outros, né? E outros alvos, né? É o que a reportagem deixa muito claro. A oposição continua gritando muito. Ontem mesmo, no Senado Federal, sem a presidência do Rodrigo Pacheco, nessas horas ele, né, vaza, mas o fato é que durante a sessão deliberativa do Supremo Tribunal Federal, inúmeros senadores atacaram, gritaram e criticaram fortemente tudo isso e o comportamento, sobretudo o comportamento do ministro Alexandre de Moraes. A senadora Damares Alves fez um apelo dramático aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ela usou uma expressão muito forte, dizendo, olha, o Nero enlouqueceu. Ela fazendo uma comparação entre o ministro do Supremo e o imperador Nero, aquele que, pirado, tocou fogo em Roma, né? Bom, enfim, o fato é que esse tipo de grita já não é divulgado. Então, passa também aquela impressão de que tudo está, como é que eu diria, tudo morre aos poucos, né? Porque há mesmo uma blindagem generalizada, a partir da imprensa, por exemplo, a partir do princípio de que, olha, na verdade, eles fizeram isso contra bolsonaristas, então está tudo bem. O problema é quando isso também atingir outros segmentos da sociedade. Cláudio, eu queria te ouvir no seguinte sentido, que você circula aí nos bastidores de Brasília. Nesse episódio, você não sente o Congresso com medo do Supremo? Não está batendo como deveria, assim, devido à gravidade aí do que foi exposto na mídia? O Congresso bate, né? Como eu vi ontem, por acaso, foi até uma coisa casual. Eu comecei a assistir ao vivo a sessão do Senado, né? O Congresso bate. O problema são as cúpulas do Congresso, né? Nós temos, por exemplo, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que é um jurista respeitável. Ele, antes de ser político, atuava junto aos tribunais superiores. Ele já anunciou que está saindo da política, vai voltar, portanto, a advogar. Acha mesmo
que o Pachecão vai enfrentar o Supremo Tribunal Federal nessa questão, ele não reclamou nem mesmo da sentença perpétua aplicada por Alexandre de Moraes no senador Marcos Duval, condenando o senador a uma multa, sei lá o quê, no valor de 50 milhões de reais. A multa é impagável. Se é impagável, é uma sentença perpétua. Enquanto viver, o senador vai ter essa condenação a cumprir. Ontem, muitos senadores, inclusive, criticaram isso, e comparando até o fato de que é uma sentença mais dura, muito mais dura, do que qualquer sentença que tenha sido atribuída, por exemplo, a bandidos como Pablo Escobar, o rei do tráfico, né? Ou o Fernandinho Beiramar aqui no Brasil. Os maiores bandidos não sofrem, né, esse tipo de punição que vem sendo atribuída aqui pelos, entre aspas, salvadores da democracia. Só algumas considerações a mais sobre esse assunto para você que está acompanhando o Jornal Gente. Primeiro é o seguinte, deveria haver pelo menos uma investigação. Nós estamos rejeitando a possibilidade de se investigar o que aconteceu. Podemos até lá na frente concluir que tudo aconteceu, houve um deslize ou outro que não são passíveis de punição, mas a falta de uma investigação é muito ruim, seja lá qual for o órgão competente para fazer essa apuração. Isso só reforça essa suspeita que se tem de que há uma blindagem, de que todos estão se reunindo para evitar que nós possamos descobrir algo a mais com uma investigação séria. Outra questão que é muito importante nesse caso é a seguinte: esse inquérito está aberto há anos. Ele não vai ter fim? É um inquérito que vai continuar vigente para que o ministro Alexandre de Moraes exerça o seu poder sempre que der vontade, como disseram as próprias mensagens. O ministro está meio ocioso essa semana, então por isso ele acelera nas investigações. Essa previsão que há mesmo no ordenamento jurídico para o Supremo Tribunal Federal, para o Tribunal Superior Eleitoral abrirem e tocarem investigações de forma excepcional, não é uma chave para que eles tenham liberdade para produzir provas contra possíveis adversários, ou seja lá quem for. Esse inquérito ele precisa ter um fim. E, de alguma forma, alguma esfera de controle do judiciário deveria estar atenta a isso. Porque é exatamente isso que nós vemos, por exemplo, no STJ, quando bandidos são colocados nas ruas porque o inquérito passou muito do tempo. O preso está aqui recolhido e o inquérito já dura mais de 6 meses. Ora, esse inquérito das fake news, ele está vigente há anos já aqui no país. Mais de 2.000 dias, Pedro. 5 anos. Então é muito tempo para que nós não tenhamos o encerramento do inquérito, a conclusão. E isso fica ad eternum justamente para que a caneta do ministro, que é, nesse caso, o delegado de polícia, o promotor e o responsável por essas investigações, tenha uma força muito maior do que a dele quando está atuando como ministro do Supremo Tribunal Federal nos seus julgamentos. Vocês veem, tivemos a procuradora Raquel Dodge, que no primeiro momento rejeitou esta premissa do Supremo de seguir com essas investigações. Depois teve o procurador Augusto Aras, que acabou referendando com algumas ressalvas. Hoje nós temos um procurador-geral da República que praticamente não toma decisões a respeito desse assunto, praticamente carimba aquilo que vem pronto do tribunal nesse tipo de inquérito. Então, a função de investigar tem que ser da polícia e do Ministério Público, conforme prevê a Constituição, excepcionalmente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Agora são 8h40 aqui no Jornal Gente. Nós vamos ao aeroporto de